Olá, pessoas maravilhosas desse perfil, mulheres magníficas, a paz, o amor, a graça do Senhor esteja conosco nessa terça-feira. Mais uma terça-feira para honrarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Magnífico dia, minha amada Renata, seja muito bem-vinda, que o Papai do Céu abençoe. Eu vou com saudade, né? Ontem a gente não pôde fazer nosso estudo, o nosso alimento da palavra do Pai. Falou, minha amanheceu com febre, tossindo, mas graças a Deus está melhor, se recuperando, para honra e glória do Senhor. E nós aqui, matando a nossa saudade, nos abastecendo da palavra do Pai que nos sustenta, nos orienta e nos direciona a estarmos sempre fazendo e sendo o nosso melhor. Estava refletindo aqui, antes da gente começar aqui, e é exatamente isso, né? Nós criamos primeiro uma conexão, nós ligamos o nosso espírito ao Espírito do Senhor e depois criamos esse movimento que quando a gente não faz, não acessa, a gente sente falta, né? O nosso dia fica com aquela sensação de que está faltando alguma coisa. E foi bem assim ontem o meu dia, por mais que a gente faça o nosso estudo, mesmo que sozinha, né? Quando temos um intervalo, não é a mesma coisa do que estarmos aqui compartilhando as nossas energias. E vamos fazer o nosso estudo, Isaías capítulo 46, que assim como os outros, vai falar muito sobre a idolatria, né, e as consequências. Deus vem mostrando, né, comparando com a nossa atualidade. Magnífico dia, minha amada Rose, seja muito bem-vinda. Papai do Céu abençoe grandemente você e sua mamãe. Falando aqui do capítulo 46 do livro de Isaías, assim como alguns outros que a gente fez na semana passada, falando muito sobre a idolatria, né? Não existe outro Deus além do nosso. Ele é o único Deus vivo que vive dentro de nós, que nos direciona, que permite ou não coisas, que nos direciona, capacita e patrocina diariamente. E não faz sentido pessoas nessa atualidade idolatrarem pedaços de madeira ou qualquer outro material que não se mexem, que não respiram, que não ajudam em nada. Então a palavra hoje ela vai continuar nessa direção, nesse caminho, né? Falando sobre os deuses da Babilônia, e nós vamos tirar as lições e os princípios que vão nos capacitar a fazer um magnífico dia na presença do Pai. Vamos lá. Isaías capítulo 46. Bel se inclina, Nebo se abaixa. Os seus ídolos são levados por animais de carga. As imagens levadas por aí são pesadas. Levadas por aí são pesadas, um fardo para os exaustos. Eles juntamente se abaixam e se inclinam, incapazes de salvar o fardo. Eles mesmos vão para o cativeiro. Escutem-me, ó descendentes de Jacó, todos vocês que restam do povo de Israel. Vocês a quem sustento desde que foram concebidos e que carrego desde o nascimento. Mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os sustentará. Eu os fiz e os levarei. Eu os sustentarei e os salvarei. Com quem vocês vão me comparar? Ou a quem me considerarão igual? A quem vocês me assemelharão para que sejamos comparados? Alguns derramam ouro da bolsa e pesam prata na balança. Contratam um ourives para transformar isso em um deus. Inclinam-se e o adoram. Erguem-no ao ombro e o carregam. Põem-no em pé no seu lugar e ali ele fica. Daquele local não consegue se mexer. Embora alguém o invoque, ele não responde. É incapaz de salvá-lo da sua aflição. Lembrem-se disso, gravem-no na mente, considerem seriamente no íntimo, ó rebeldes. Lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas.
Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro como eu. Desde o início, faço conhecido o fim. Desde tempos remotos, o que ainda virá, eu digo. O meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Do Oriente convoco uma ave de rapina, de uma terra bem distante, um homem, para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso farei acontecer. O que planejei, isso farei. Escutem-me, vocês de coração obstinado, vocês que estão longe da retidão. Estou trazendo para perto a minha retidão. Ela não está distante, e a minha salvação não será adiada. Concederei salvação a Sião e meu esplendor a Israel. E o que tiramos de imediato para nós nessa atualidade é que muitos continuam desobedecendo, muitos continuam acreditando em ídolos, e Deus é tão misericordioso que ele deixa claro aqui no final, né, que mesmo para aqueles que não obedecem, para aqueles que não respeitam, a sua misericórdia ainda está ali. Para todos os pecados, como a gente vem aprendendo no decorrer desses livros, desde que a gente começou a estudar, Deus está sempre mostrando que a salvação dele, a misericórdia dele é infinita, como a gente sempre faz a nossa oração agradecendo, né, que a misericórdia dele se renova a cada manhã. E é exatamente isso que a palavra nos traz hoje. Às vezes as pessoas se deixam levar pelo momento, ou até mesmo por doutrinas que não ajudam, né? Vem aqueles bloqueios. Mas eu aprendi na minha infância. Mas a minha mãe me ensinou. Falei, minha mãe me ensinou. Deixa eu compartilhar algo com vocês. A minha mãe, antigamente, hoje ela já é um pouco mais desperta, né? Mas ela era católica, ela tinha aquele vício, aquele hábito de acender velas dia de segunda-feira. Aí ela aprendeu assim, né? E eu falo, às vezes doutrinas antigas, coisas que a gente aprendeu, a gente tem que analisar hoje para ver se isso nos ajuda ou apenas nos atrasa, ou nos limitam a prosseguir. E o que eu tô contando para vocês, sei que eu tenho 44 anos, isso deve ter no mínimo uns 34, porque eu era menina ainda, devia ter uns 10 anos no máximo. E aqui no Rio, o banheiro é distante do quarto, né? Tem que passar pela cozinha, tinha um corredor na época, enfim. E era eu, minha mãe e minha irmã, na época. Meus pais já eram separados. E minha mãe era tão medrosa que às vezes a gente tinha que ir junto, né? Uma acordava a outra. Aí, mãe, vamos fazer pipi? E ia junto. Nesse dia, minha mãe resolveu ir sozinha. E desse dia ela não tinha acendido lá as velas para as almas dela lá. De repente minha mãe volta assustada, não conseguia falar, nervosa, né? Aí até ela se acalmar, ela disse que viu uma claridade no basculhante do banheiro, que era a alma que veio cobrar a vela que ela não tinha acendido naquela segunda-feira. Eu, misericórdia. E eu fiquei assustada, eu era menina, não entendia de nada, né? E eu fiquei assustada. Aí, o que eu trago para vocês hoje com essa reflexão? Aconteceu? Ela viu algo sobrenatural? Não duvido, essa não é a questão, não é o meu questionamento. Mas em si, a prática. Como a gente aprende aqui na palavra diariamente, Deus não quer vela, Deus não quer sacrifício de sangue, Deus quer o nosso coração limpo, Deus quer as nossas intenções voltadas para Ele, Deus quer os nossos passos trilhando o direito, o honesto, buscando o seu reino, antes de qualquer coisa, né? O nosso amor, o nosso temor a Ele, que tudo criou, que tudo fez, que nos criou, que nos amou, nos ama, né, e nos conduz. Então, há certas práticas que na nossa atualidade, estudando a palavra, não faz sentido. Tadinha da minha mãe. Hoje ela já não tem mais essa cabeça, graças a Deus, ela já evoluiu um pouco, né? Evoluiu bastante, comparando com o que ela era 30 anos atrás e com o que ela é hoje, graças a Deus. A mente da minha mãe, ela se desenvolveu bastante.
Mas são coisas que acontecem e que ficam gravadas na gente, né? Se eu não fizesse essa reflexão hoje desse estudo maravilhoso, essa memória provavelmente não viria e eu não compartilharia com vocês. E falando da nossa atualidade, né? A gente não vê muito isso, eu pelo menos não vejo. Mas antigamente tinha muito isso. O meu falecido pai, ele tinha o hábito de levantar pouco antes das 6 e fazer as orações dele lá, 6 horas, meio-dia, 18 horas. Era diário, era constante e era a fé dele. Ele nunca foi de acender velas, mas estava sempre ali na fé dele, no santo isso, no santo aquilo. Gostava muito do Papa, aquele Papa João Paulo II, né? Quando ele faleceu, meu pai ficou muito triste. Enfim, são as crenças que as pessoas tinham e isso precisa ser respeitado. Mas como a gente estuda a palavra, a gente sabe que Deus só existe um. É o Criador de todas as coisas, é quem permite todas as coisas e permite o nosso despertar. Há 30 anos atrás, as pessoas não tinham o hábito de ler a palavra para obter compreensão, porque a própria palavra nos diz: quem busca a sabedoria a encontra, quem busca a clareza a encontra, porque ele direciona. Ele não vai abrir sua cabeça de imediato e botar tudo lá. Ele vai te fazer buscar, ele vai te fazer se conectar com quem tem aquela sabedoria que você também precisa ter. Ele vai te dar condições de adquirir coisas que vai te trazer sabedoria e conhecimento. E de N formas ele vai fazer com que você acesse aquilo que você precisa. E o que a gente compara lá de trás para hoje é exatamente isso. Antigamente as pessoas não sabiam o que fazer, não sabiam a quem procurar, não sabiam nem ler a palavra, como é o caso da minha mãe. Minha mãe até hoje é semi-analfabeta porque teve que trabalhar muito para sustentar eu e minha irmã. Então, a vida, graças a Deus, foi evoluindo, né? Hoje em dia o conhecimento está aqui, na palma da nossa mão. A gente só precisa buscar, ter o interesse de estar cada dia se atualizando, a cada dia buscando o conhecimento. Refletindo que a gente não fez o estudo ontem, e várias pessoas me perguntaram aqui sobre a política. Nós oramos bastante e vamos continuar pedindo a Deus pela libertação emocional e mental das pessoas. Porque eu ensino muito para vocês aqui que querem uma vida diferente, que querem uma transformação, que querem viver algo novo, mas estão sempre fazendo a mesma coisa. Eu trouxe para vocês aqui a reflexão do Nicolas, né, falando a respeito das eleições de São Paulo, que lá tinham 3 opções, né? E o Nicolas disse assim: você tem na sua frente 2 copos com veneno e um que você não sabe se tem veneno ou não. Qual copo você escolheria? Na realidade, lá em São Paulo, excluíram o copo da dúvida e agora eles são obrigados a escolher entre os 2 copos de veneno. De um lado está o apoio do ex-presidente, né, que é um cara que é a favor de aborto, é um cara que é a favor de linguagem, de ideologia satânica, que é a favor de vacinas, obrigando as pessoas a se vacinar, enfim, entre outras coisas. E do outro lado, o outro copo de veneno, que é um comunista. Então, como é que você vai viver algo novo se você está sempre tomando as mesmas decisões? Em contrapartida, essa eleição serviu para nos mostrar quantos lobos em pele de cordeiro nós temos, né? Que as intenções dos grandes, que outrora lá atrás até nos ajudaram, mas nunca foi pelo povo e sim pelo seu interesse ao poder. Eu estava explicando para a Paloma ontem, né? Porque um tempo atrás aqui a gente orava muito e continua orando, mas o pensamento hoje é de misericórdia, né? E não antes de alegria. A gente orava muito pelo ex-presidente, pedindo para que Deus o concedesse sabedoria. Continuamos fazendo a mesma coisa, mas hoje a gente não está mais enganada como antes, porque pregava família, pátria, valores, princípios, e agora está lá, junto daquele povo da água com veneno. Então, eu falei para Paloma que Deus levanta pessoas para cumprir seu propósito. E quando elas se desviam, tá tudo bem. Papai do Céu vai levantar outro. E pode demorar, porque tudo é no tempo do Senhor. Mas a gente aprende com cada situação. Eu sempre falo para vocês que a vida dá respostas e feedbacks ao tempo todo.
Tivemos também pastores, né, agindo como juízes, julgando, fazendo vídeos atrás de vídeos para denegrir a imagem do próximo, né, com inverdades, com uma raiva, com um ódio que tinha tudo ali, menos o amor de Deus. Então são certas coisas que acontecem que o povo de São Paulo, de certa forma, não perdeu, né? Cada um tem o governo que merece. Eles buscaram, eles vão ter o que eles merecem. Mas em contrapartida, todo o Brasil ganhou. Porque tivemos a oportunidade de ver quem é quem e saber das intenções de cada um. Falando agora do governador de lá, que disse que se tivesse Marçal e Boulos no segundo turno, ele votaria nulo, né? Enfim, gente, são coisas que acontecem que enquanto eles pensam só no deles, em defender os poderes deles, os interesses deles, nós como povo estamos enxergando quem de fato eles são. Então eu espero que isso que aconteceu nessas últimas eleições não caia no esquecimento, porque infelizmente o povo brasileiro tem uma memória de formiga, né? As coisas acontecem, eles são machucados, e eu não digo para manter ódio ou raiva no coração não, tá? Eu digo para vocês sim liberarem perdão, como a palavra nos ensina, mas que vocês não esqueçam, liberar perdão não é esquecer. Liberar perdão é você se liberar da podridão do outro e não liberar mais o crédito. É tipo assim, tá, beleza, você me enganou, você teve a sua oportunidade e não fez. Vive aí a sua vida que eu vou continuar, é para frente e para o alto. O que passou fica para trás. Mas a mente está desperta. Você não me engana mais, porque eu não permito. Eu não libero crédito para você. E como em São Paulo, Pablo mesmo disse, 2026 está logo ali. Ele teve a oportunidade de se mostrar para que quem não o conhecesse pudesse conhecê-lo, saber de suas intenções, da sua índole. Enfim, vida que segue, né? Aqui no Rio de Janeiro também não foi diferente. As pessoas foram lá e colocaram mais do mesmo. Enfim, agora é continuarmos nos abastecendo do Senhor, tendo a clareza de que nós não vamos transformar o mundo, mas vamos continuar semeando aqui a palavra do Senhor, fazendo da palavra dele a nossa vida, vivendo dia após dia de acordo com a vontade dele e sempre se abastecendo de conhecimento, porque é o que nos faz crescer, é o que nos aproxima a cada dia da presença do Senhor. Ontem eu estava respondendo uma amada que veio fazer informação, acho que ela até vai virar minha mentorada. Ela veio saber sobre a mentoria que eu estou oferecendo. E é exatamente isso. A pessoa, quando ela não tem clareza, ela se limita, ela não age por falta de conhecimento. E é muito engraçado para mim as pessoas falarem assim, poxa, mas é caro, é isso, é aquilo. Aí eu pergunto, a sua educação vale quanto? A sua libertação emocional vale quanto? Não tem preço. Então, o que você investe na sabedoria, como a própria Bíblia diz, nada paga, sabe? Nada paga o teu futuro pleno, nada paga você ter clareza para você resolver qualquer coisa de acordo com o positivo. Nada paga você saber como agir ao invés de se entregar ao calor da emoção e fazer coisas que você só se arrepende depois. Então, clareza, conhecimento e direcionamento não tem preço. Vamos fazer as lições e os princípios desse rico capítulo para a gente continuar. Perdão, eu acho que ou vou gripar ou minha garganta vai ficar inflamada, porque desde mais cedo eu tô sentindo ela arranhando um pouco e até minha voz tá um tonzinho mais grave, mas vamos lá. Lições e princípios de Isaías 46. Deus descreve a queda de Bel e Nebo, dois dos principais deuses babilônios. Os ídolos são carregados pelos homens, tornando-se um fardo para aqueles que os adoram.
Eles não têm poder para salvar ou ajudar, demonstrando a futilidade da idolatria. Ídolos são inúteis e impotentes, sendo um fardo para os seus adoradores, enquanto Deus é o único que pode salvar. Colocar a confiança em falsos deuses e ídolos, sejam objetos ou outras coisas que substituem Deus, é fútil e leva à frustração. Somente Deus pode sustentar e libertar. Perdão. Deus relembra Israel que ele os tem carregado desde o nascimento e os sustentará até a velhice. Ele é o Criador e o único capaz de cuidar do seu povo em todas as fases da vida. Vou interromper aqui para ler o comentário da Rose. Percebo que as pessoas se unem às erradas para poder modificar o que está, mas infelizmente se corrompem. Dando o exemplo do que eu conversei com a Paloma ontem, Rose, é bem isso. Cada um de nós temos um chamado, né? Cada um de nós temos um propósito dado pelo Senhor. E todo o nosso propósito, ele vem de acordo com a nossa capacidade. Então, Deus levanta um com um propósito. Dá um exemplo claro, José do Egito, né? José teve o propósito dele de ser governador do Egito. Mas antes ele passou pelo pão que o diabo amassou e jogou fora, não foi? A atualidade é a mesma coisa. Cada um de nós temos um propósito, temos uma missão aqui na Terra. E uns começam muito bem. Uns começam lá seguindo direitinho do jeito que Papai do Céu ensinou e pediu, direcionou. Só que a ganância, sabe, o desejo pelo poder, fala mais alto e as pessoas, elas se entregam. Abrem portas espirituais que as impedem de enxergar e se desviar do seu caminho, né? E para Deus é aquele negócio, ele deu livre-arbítrio. Você vai ser julgado pelos seus atos quando Jesus voltar. E tá tudo bem, fica aí, segue tua vida, vou levantar outro para cumprir o meu propósito. E tem sido assim há muito tempo. Resultado é que a gente está escravizado até hoje. Você olha para a sociedade em si, nós não somos um povo livre, né? Dezenas, milhares com pouco e pouca gente com muito. Ou seja, a divisão dessa terra que Deus nos deu está desigual. Por quê? Porque aqueles que Deus levanta não está cumprindo o seu propósito. É simples de entender, né? Coisas que tá assim escancarado e você não pode falar muito porque eles estão limitando. Exemplo, os estudos que eu estou fazendo aqui nesse canal, eles não são mostrados por quê? Porque tem muita clareza. E tá tudo bem, sabe? Eu tô aqui para fazer a vontade de Deus. É o que Ele coloca no meu coração. E com audiência ou sem audiência, o meu trabalho de formiguinha vai continuar sendo feito. Seja aqui às 5 da manhã, seja em mentorias, onde eu também levo esclarecimento sobre outros assuntos que eu de fato não posso falar aqui, porque são coisas são libertações, né? Então, isso aí é pessoal, é só eu e a mentorada, mas enfim, são clarezas, são direcionamentos, são verdades que estão aí expostas, mas as pessoas não conseguem entender, não conseguem enxergar. Às vezes por bloqueios, às vezes por portas que abriram, né? Portas espirituais que as impedem de enxergar a verdade. Enfim, mas a verdade é uma só. Tudo no tempo do Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Já estamos vivendo o fim dos tempos. Estamos vendo, presenciando, ouvindo muita coisa e ainda virá mais, bem mais. E o que nos resta como desperto é exatamente isso que a gente está fazendo agora. É se abastecer da palavra, do conhecimento e da sabedoria do Pai. Para a gente não se influenciar, para a gente não se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Vamos continuar. Obrigada, Rose, por compartilhar o seu pensamento com a gente. Deus é fiel. Isso, Deus é fiel e cuida do seu povo em todas as circunstâncias, desde o começo até o fim da vida. Confiar no cuidado constante de Deus é essencial. Ele nos carrega nos momentos de fraqueza
e promete estar presente durante toda a nossa vida. Deus desafia o povo a comparar qualquer ídolo com ele. Ele enfatiza que, ao contrário dos ídolos que precisam ser carregados e não podem responder, ele é vivo, ativo e poderoso. Os ídolos são feitos por mãos humanas e não podem nada fazer. Nenhum ídolo ou poder terreno pode ser comparado a Deus. Ele é incomparável e sua majestade, poder e presença. Devemos reconhecer a singularidade de Deus e rejeitar qualquer forma de idolatria, confiando apenas nele para a nossa salvação e sustento. Deus lembra Israel de sua soberania e capacidade de prever e cumprir o futuro. Ele é o Deus que conhece o fim desde o começo, e seus propósitos se cumprem, incluindo a libertação de Israel. Ele usa até mesmo uma ave de rapina, referência a Ciro, para realizar sua vontade. Ou seja, ele usou, até no último estudo a gente fez essa reflexão, que ele usou alguém que não conhecia Deus, né? Nunca tinha ouvido falar de Deus, para realizar os seus propósitos. O plano de Deus é infalível e ele sempre cumpre suas promessas. Ele usa qualquer meio, inclusive líderes estrangeiros, para cumprir seu propósito. Precisamos confiar no plano soberano de Deus, sabendo que ele é capaz de realizar o que prometeu, independente das circunstâncias. Deus adverte aqueles que são teimosos e de coração duro, reafirmando que a justiça e a salvação estão próximas. Ele vai trazer libertação a Israel e revelar sua justiça. Mesmo para aqueles de coração endurecido, Deus oferece salvação e uma oportunidade de redenção. Sua justiça é certa e virá. Devemos manter os corações abertos ao chamado de Deus, pois ele deseja trazer salvação e justiça para o seu povo. Resumindo, Isaías 46 destaca a superioridade e fidelidade de Deus em contraste com a futilidade dos ídolos. Enquanto os ídolos são impotentes e precisam ser carregados, Deus carrega e sustenta seu povo. Ele é incomparável e soberano, sempre cumprindo seu plano. O capítulo conclui com um convite à salvação, destacando que Deus trará justiça e libertação a Israel. Os propósitos de confiar em Deus, rejeitar a idolatria e aceitar sua justiça e salvação são centrais neste capítulo. Capítulo rico de lições e princípios valiosos. Eu enfatizo muito a soberania, né? O respeito que devemos ter a Deus, o temor. Ai, Paty, o que é temor? Temor é um respeito supremo, é um respeito que vai além do respeito normal. É você, de fato, confiar todas as suas aflições, todos os seus problemas e desafios. É você confiar que dentro daquilo que você está vivendo, você não está sozinho. Quando você se concentra, quando você canaliza toda a sua energia em confiança a Deus, Ele vai te mostrar o caminho, Ele vai te mostrar o que você precisa aprender daquela situação e você vai sair daquela fase que se chama de ruim, mais forte, mais confiante no Pai. Então, a reflexão que nos traz é exatamente isso. Eu sempre repito aqui para vocês que a fase que você vive não define quem você é. A nossa vida sempre vai ser de conhecimento. Pessoas precisam se conectar com pessoas para ter experiências novas. Não falo só no campo da política, eu falo no campo de qualquer área da tua vida. Se você não sabe o que fazer, com certeza alguém sabe te indicar o caminho, te aconselhar. Se você está passando por um momento complicado, uma depressão, como eu passei há anos atrás, eu tive que trilhar o meu caminho sozinha, com a proteção de Deus, com o direcionamento de Deus. Porque se eu fosse obedecer o que o homem falou, eu com certeza hoje, acho que nem falar, eu falaria mais. Porque eles só sabem te entupir de medicamentos. Medicamentos esses
que te impedem de pensar, te impedem de usar a maior máquina que Deus criou, que é o teu cérebro. Então, eu trilhei, sim, a minha jornada, venci a depressão, venci os vícios que roubavam a minha saúde, roubavam a minha clareza, roubavam o meu direcionamento, porque eu era cega. Eu achava que aquela vida que eu vivia estava bom. Eu achava que eu era temente a Cristo, mas não praticava a minha fé. Eu não praticava o poder que Ele nos dá, porque Ele dá. Quando você se entrega de coração e verdade, Ele faz a obra na tua vida, Ele transforma. A criatura que você era não existe mais, porque você é direcionado pelo Espírito Santo do Senhor. Então, toda a sabedoria que você pede, de fato, Ele te dá. Ele te direciona. Quando a gente fala Ele te dá, não é que Ele vai chegar e vai fazer. Bom, se for da vontade dEle, Ele faz, né? Porque Ele é o Deus do impossível. Mas todos nós temos uma jornada aqui na Terra, uma missão, um propósito, que é vivendo a cada dia, passo a passo, que a gente descobre de fato quem somos nós na fila do pão. E é bem nisso que eu te ajudo aqui, seja nesse horário, seja nas minhas mentorias, seja pelos livros, seja até pelo aquele cursinho que eu lancei há quase 3 meses, se eu não me engano, com 5 aulas maravilhosas que te traz bastante clareza. Porque é isso, gente, é fazer o nosso trabalho de formiguinha, é entregar aquilo que Deus coloca no nosso coração diariamente. Só assim a gente cresce. São nossas ações, são nossas intenções positivas que a cada dia nos aproximam mais do Pai. Não é do nosso interesse buscar o reino, não é do nosso interesse viver ao lado dele, não é do nosso interesse estar sempre fazendo a vontade dele. Então estamos aqui, nos abastecendo do poder dele, da sabedoria, principalmente do amor dele. Porque é isso que move o mundo. Enquanto a gente vê tantas pessoas transbordando negatividade, transbordando suas mágoas, nós estamos aqui para sermos o quê? Luz e sal na terra. A gente está aqui para segurar na mão do outro e levar a clareza que ele precisa, para que ele identifique o amor de Deus em nós e abra seu coração para sentir a mesma coisa que a gente sente. Nós acordamos pela manhã gratos por mais um dia, gratos por tudo que vamos ser e fazer para a honra e glória do Senhor. Independente do que aconteça no nosso dia, Ele está conosco. Essa certeza a gente tem. Esse horário é onde a gente se abastece e se prepara para as horas que virão, e independente do que virá em todos os momentos. A graça do Pai está conosco, porque é isso que nós pedimos e é para isso que a gente está aqui, levantando antes do sol, se abastecendo da palavra e recebendo a clareza e o direcionamento da mesma. E eu convido vocês agora para a gente orar, para a gente agradecer e nos prepararmos para o magnífico dia que vamos fazer. Pai amado, a Ti rendemos graça porque Tu és bom e em tudo nos ouve. Senhor, gratidão por mais um dia na Sua presença, gratidão por este horário, Pai. Gratidão pela obra que tem sido feita na vida de cada pessoa que escuta, que assiste esse estudo bíblico, esse transbordar de Ti nas nossas vidas. Obrigada, Senhor. Obrigada por a cada dia o Teu Espírito Santo estar sobre nós, em nós e conosco, nos ensinando, nos direcionando e nos capacitando a fazer com a nossa vida a Sua vontade. Que a cada dia, Paizinho, mais e mais pessoas despertem para o Teu amor. Que a cada dia as Suas palavras sejam faladas no coração de cada pessoa. Cada pessoa com quem nós nos conectamos com a Tua permissão, Senhor, seja transformada pelo poder da Tua palavra, pela gota de energia, pela gota de amor, pela gota de Ti que está em nós. Gratidão, Pai, gratidão por nossa vida, gratidão por nossa saúde, gratidão por nossas bênçãos e vitórias e por todo o livramento, Pai, que a gente às vezes nem vê, mas o Senhor está sempre cuidando de nós. Mantenha-nos, Senhor, humildes de coração. Não permita que nos contaminemos com conversas, com coisas que a nossa visão enxerga. É para frente e para o alto, Pai. É buscando o Teu reino, é buscando a Tua justiça, é se entregando ao Teu amor, que a cada dia nós nos aproximamos mais de Ti.
Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Que a cada estudo, essa gota de amor, essa gota de clareza e entendimento invada teu coração de forma agradável. Que a cada dia você sinta o desejo de buscar mais e mais o melhor que o Senhor tem para cada uma de nós. E eu peço humildemente que, assim como João Batista, né? Eu gosto muito dessa passagem, né? A voz que clama no deserto. E que deserto que a gente está vivendo hoje. Compartilhe esse vídeo, compartilhe essa gotinha de amor para que mais e mais pessoas tenham o acesso à única verdade que liberta, que em seus corações brotem de fato o amor. O nosso mundo ele tá dodói, tá doente e precisa de amor, amor de Deus. Nós não vamos de fato salvar o mundo, né? Isso aí é com o Papai do Céu, mas a nossa parte a gente pode fazer. A gente pode ser generoso, a gente pode ser recíproco, a gente pode ser misericordioso, como Jesus nos ensinou. Aí muitos perguntam, que tem uma fila de gente perguntando o que é misericórdia. Misericórdia é você sentir a miséria do outro, é você se compadecer do sofrimento do outro. Porque quando o sofrimento do outro não dói em você, claramente você tem um problemão. Eu incentivo muito a vocês a ter um drive mental que não permitam que vocês se percam pelo caminho. O meu é a crucificação. Toda vez que um pecado tenta me cercar, ou eu não sei o que fazer, ou eu tô, enfim, prestes a me desviar, eu fecho os meus olhinhos e vejo Jesus sendo crucificado ali na minha frente. E na hora, igual já viu aquela brincadeira que fazem aí na internet, o Tramontina, né, o corte da faca? É exatamente isso que acontece na minha mente. Então, quando eu vejo Jesus ali na minha frente sendo crucificado, acabou, Aí a gente entrega o coração contrido, ferido, machucado, sem saber o que fazer. Eu entrego. E ali eu sinto, de fato, a proteção dele, o amor dele. E não tem pecado, não tem diabo, não tem nada. Tem Deus. Então, esse é o meu drive, né? Acho que cada um deve ter um drive diferente. Mas toda vez que algo tentar você contra a sua índole, contra as coisas que você acredita, clame ao Senhor. Clame com palavras, clame com louvor, clame em seu pensamento, em oração. Até tem depoimento de médicos aí, especialistas, falando dos benefícios da oração na vida da pessoa. Antigamente, pessoal, algumas, até hoje, orar, isso é coisa do passado. Mas até os médicos, cardiologistas, neurologistas, estão incentivando a prática da oração. Porque faz os nossos neurônios, crescerem, fazem as nossas células ruins serem eliminadas, assim também como tomar água, que eu parei de falar isso, mas eu não vou deixar de incentivar vocês nunca. Aqui já são quase 1 litrinho indo embora. Antes das 6 eu tomo 1 litro, até as 10 tomei outro. Na parte da tarde eu me esforço para tomar mais 2. Gente, de fato, água é vida. É o que eu falo para vocês. Clareza, entendimento e direcionamento. Tudo pelo Espírito Santo do Senhor. A sabedoria está aí. O conhecimento. Tem um versículo que fala, que a sabedoria está clamando nas ruas. Está lá em Provérbios. E até quando os insensatos, os tolos, vão ficar lá na sua insensatez, nas suas tolices? A palavra ensina, ela é clara, justa e direta. Cabe a nós fazermos a nossa parte. Deus já fez a dele, a vida está fazendo a dela, mas ninguém pode fazer a nossa parte. É da nossa responsabilidade nos abastecermos de conhecimento. É da nossa índole buscar disciplina para de fato fazer o bom, para acessar o perfeito do Pai. Então, é do nosso interesse. E a gente está aqui, juntinho, dia após dia, de segunda a sexta, nos alimentando da palavra do Pai e transbordando também. Deixa a tua opinião aqui nos comentários. Diz qual foi a parte desse ensino que tocou teu coração, que te chamou à realidade ou que despertou uma sede de um conhecimento maior. E compartilha. Compartilha porque é levando a palavra que a gente faz o nosso trabalho de formiguinha. Magnífico dia, amado irmão Nildo, meu irmãozinho amado, ele chega só na hora do amém,
Mas Papai do Céu abençoe sua vida grandemente sempre. Rose, Renata, irmão Nildo. Papai do Céu os abençoe grandemente. Estejam preparados para esse dia de vitória, para esse dia de bênção, para esse dia de clareza. Todos os outros que vão assistir também, que não puderam estar ao vivo com a gente aqui, que a graça do Senhor seja abundante na vida de cada um e que vocês sejam gratos. Reconheçam, do mínimo ao máximo. Tudo é permitido pelo Pai. Então transbordemos do amor dele em tudo que a gente for fazer nesse dia lindo. Um beijo no coração de vocês. Sejamos todos luz e sal na terra. E até o próximo estudo.